Vamos falar do São Paulo? São Paulo, do professor Rogério Ceni. Amanhã nós vamos falar do jogo, mas o São Paulo tem um fato novo aí na esfera política, na esfera administrativa. Na medida em que o tempo passa, a eleição de abril parece que vai ficar mais efervescente. Eu não sei se excepcionalmente o Daniel Lian está acompanhando de perto esse momento do São Paulo. Quero ouvir, Lian. A eleição realmente vai ficar efervescente. O presidente Leco deve ser... Lá a coisa está complicada, principalmente na política. O Pimenta já falou que vai ser candidato. Por enquanto o Leco ainda tem a maioria dos conselheiros, mas pode sim a situação ficar rachada, porque quantos o Roberto conselheiros Natel, são, Leão? são 200 e poucos conselheiros que têm o direito a voto. Enfim. Nessa eleição, só os conselheiros? Só os conselheiros é quem vão escolher o presidente. Mas quem foi eleito nesse período que estava ilegal a coisa? Não, aí já são... Não, aí também é outra questão. Mas em relação à eleição, se o Roberto Natel entrar também na disputa, aí a situação pode se dividir e aí vai dar brecha, sim, para a oposição entrar com força em relação à disputa. Ok, vamos falar do que aconteceu nas últimas horas, mas só oficialmente, quais são os candidatos do São Paulo? Oficialmente, hoje apenas Leco e Pimenta. O Roberto Natel está querendo sair muito. Mas ele quer sair. Ter um mínimo de conselheiros e não daria pela soma. Não, mas aí dá para sair, porque parece que são 55 mas conselheiros. Oficialmente Pimenta e Leco. Oficialmente Pimenta e Leco. O outro candidato é o Roberto Natel. Natel. Que é provável candidato. Provável candidato, mas tem uma grande chance porque ele está batendo o pé que quer ser candidato. Eu não sei se tem grande. Eu fico com o pé atrás. Eu não tenho com essa política. Que pode haver uma composição. Política do São Paulo, então eu fico com o pé atrás. Quando o candidato, em qualquer esfera, tá? Municipal, estadual e federal, começa a ter vontade, mas não coloca a mesma cara, o tempo passa, viu? Os outros que já são candidatos começam a fazer o quê? A garantir votos, né? Claro. Aí quando você decide esse terceiro, já era. Não é ele. Agora eu quero. Não tem mais voto lá, só tem meia dúzia de gato pingado. O Roberto Natel, ele era o vice-presidente do Leco, aí ele pediu a demissão do cargo e aí ele quer sim ser candidato. Bom, então a probabilidade dele sair também é muito grande. Agora, precisa ver se vai haver uma composição. Falaram até que o Leco poderia ser vice na chapa do Roberto Natel. Por enquanto, eu não acredito nessa hipótese. Bom, então, isso posto, e aí? Teve uma decisão no Superior Tribunal Federal, em Brasília, ontem, de uma ação impetrada em 2004 por um grupo de associados do São Paulo, entendendo que os atos administrativos estavam incorretamente aprovados, porque não bastava a aprovação do Conselho Deliberativo. Bastava, o ideal, na visão deles, era a aprovação da Assembleia Geral. Não bastava apenas do Conselho Deliberativo. Então, os associados. Isso. E a coisa veio se arrastando. E ao longo de todos esses anos, estou fazendo um resumo aqui, tá? Ao longo de todos esses anos, em alguns momentos, o São Paulo foi corrigindo algumas coisas, indo ao encontro da pretensão desse grupo que em 2004 queria impedir a confirmação de muitos atos. Perfeito? Algumas coisas ainda não ficaram como esse grupo queria. De qualquer maneira, houve uma decisão ontem em Brasília favorável a esse grupo, que pode fazer o quê? Cancelar vários atos administrativos ou não acontecer absolutamente nada. Essa, por incrível que pareça, é isso. E essa decisão de Brasília veio para São Paulo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e a juíza vai decidir o que é que ela vai fazer. O São Paulo diz que está legal, que cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir ao longo de todo esse período e que nada vai mudar. Muitas pessoas importantes desse grupo de oposição dizem o seguinte: nós também achamos que não vai mudar nada, mas foi uma vitória moral, para mostrar para todo mundo que nós estávamos certos quando questionamos que aqueles atos não eram perfeitos.
Daniel Lian, consegui resumir, é isso mesmo. Foi bem resumido. Se não for, corrija-me, por favor. Bem resumido, ontem foi julgado lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e aí acabou saindo essa decisão, dando esse ganho aí para a oposição de São Paulo. Na verdade, esse caso agora volta aqui para a instância de São Paulo, que vai aí ocorrer esse novo julgamento. Na prática, os atos ainda não foram invalidados até que esteja julgado novamente aqui nessa instância. Ou seja, vai ficar tudo a mesma coisa. Imagine se não pudesse, se esses atos fossem invalidados. Aliás, isso vem desde a gestão de Marcelo Portugal Gouveia. Portugal Gouveia, depois Juvenal Juvencio, por 3 mandatos, enfim. Não valeriam os atos administrativos dessas 3 gestões e também os próprios conselheiros hoje e o próprio presidente Leco não seriam aí efetivados no cargo. Mas eu acho que, por enquanto não houver essa decisão final agora, que voltou para essa instância, vai ficar aí se arrastando esse caso. Zeca Cardoso. O jurídico do São Paulo diz que está totalmente tranquilo, porque o objeto desse recurso, como diria no juridiquês, foi feito pelo São Paulo. Quando ele aprovou o novo estatuto, que já está em vigor desde 1º de janeiro, foi aprovado pelos associados em 3 de dezembro. Então, por eles estão tranquilos, porque esse novo estatuto, eles fizeram tudo o que esse recurso pedia. Então, quase tudo. Quase tudo. Eles aprovaram, a maioria na Assembleia Geral, os associados aprovaram esse novo estatuto. O jurídico de São Paulo está tranquilo, mas para a oposição é uma vitória, Vanderlei, porque mostra que eles têm força sim, que eles, como você falou, que eles estavam certos, e nesse momento de eleição, que o São Paulo está fervendo a eleição de São Paulo, hein? O Leco, que venceu com tranquilidade depois do impeachment do Carlos Miguel Aydar, vai ter dificuldade para vencer de forma tranquila essa eleição no São Paulo. Ferve a política do São Paulo. E a gente sabe que eleição de clube, né, tem como termômetro o futebol. Claro. Não ganha. Isso aí. Não ganha a chance Faz muita diferença. Faz muita diferença. A chance da situação ganhar do São Paulo, eu acho que de tomar uma cacetada, eu acho bem grande. Bem grande, porque o que vale mesmo é o resultado dentro de campo. Então, o que os caras... vamos botar uma diretoria nova para ver se... Sabe por quê, Nilson? Você tem razão, sabe por quê? Porque nesse sistema de eleição que o Daniel acabou de nos esclarecer, porque ele segue de perto a vida do São Paulo, é de conselheiros. E conselheiros, normalmente... a exceção no mundo, né? Normalmente os conselheiros são todos torcedores daquele clube. Não, quando você abre para a Assembleia Geral, São Paulo. sócios tem sócio que é clube do C, mas espera aí. Clube D, o cara não é necessariamente torcedor do clube. Ele usa piscina, ele usa bote, mas conselheiro, normalmente, de uma forma geral, no São Paulo, em qualquer clube, os conselheiros são do clube. Ou no São Paulo não é assim? No São Paulo não é assim. Apesar de ter um juramento que o conselheiro tem que falar e se declarar São Paulino, assinar, e tem um juramento. Tem muito conselheiro do São Paulo que não é Tem São Paulino. muito conselheiro torcedor de outro clube no São Paulo, mas muito, não é pouco não. E eu até então já descobriu, eu até brinco que vai chegar o dia que o São Paulo terá um presidente torcedor de outro time. Não vai demorar isso. Você está sentindo isso por quê, Daniel? É porque eu sei como é que é a política lá. Tem muito torcedor de outro time. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Que não é e que tem pretensões à presidência. Se eu sou o presidente de São Paulo, Leco, um dia pode acontecer muito para essa eleição, se efetivamente o Leco sair novamente como candidato à presidência, porque resultado dentro de campo é determinante na eleição. O pensamento é o seguinte: eu vou votar numa diretoria nova para ver se esses caras fazem coisa certa no futebol. A conversa é essa. Se fizer coisa certa no futebol, o que é? Botar um time capaz de ganhar título. Nós não podemos ficar só vendo o Palmeiras ganhar, o Corinthians, o Santos. A conversa da direção de São Paulo é exatamente essa. Daniel, é ou não é, Lia? Você que está na roda. Eu fico pensando, é isso aí. Eu fico pensando o seguinte. Recentemente, o Marco Aurélio Cunha... Porque incomoda os outros ganhando, né? O Marco Aurélio Cunha foi trabalhar de médico em um outro clube, no Santos, né? Santos. E tomou tanta cacetada como... Não, ele não conseguiu trabalhar. Parmalat o contratou para trabalhar no Palmeiras. Ele não conseguiu, teve que trabalhar no Juventude, porque não deixaram ele trabalhar no Palmeiras há 21 anos atrás. Não lembrou do Palmeiras, eu lembrei do Santos. Ainda mais tomou tanta pior. cacetada. Como é que contrataram um médico
que não é São Paulo, que não é Santista. No caso, no Santos ele trabalha como diretor de futebol. No Palmeiras era pra ser médico. Mas você pensa, como a especialidade dele é medicina, no Palmeiras era até mais fácil aceitá-la como médico. Mas nem um negócio mas quase queimaram Mas hoje, então vamos só no médico. Nenhum médico de clube aqui de São Paulo, vamos falar de São Paulo, porque são 600 clubes no Brasil, deve ter alguma coisa diferente aí. Mas em São Paulo, todo médico de clube torce pro clube. Opa. Quer dizer, no Corinthians é assim, no Palmeiras a gente até recentemente, a gente conhecia os dois, os médicos apaixonados pelo Palmeiras. Eu era corintiano. No São Paulo, o doutor Sanches, obviamente, é um torcedor do São Paulo, né, Flávio? No Santos, no interior é bem assim também. Às vezes até o cara abre voluntariamente. O cara abre mão, eu queria falar. O cara abre mão, eu conheço bem o doutor Cássio Rusconi, que é o médico do São Bento. Trabalhei com um médico no Corinthians que era palmeirense. O doutor Cássio. Mas é raro. Doutor Fábio. Mas esse médico que eu conheço bem, ele abre mão de ganhar dinheiro pelo amor que tem ao clube. É engraçado isso. Não, então. Meu pai nunca foi remunerado. Já trabalhou no 5 anos. O pai do Zeca é médico. Doutor. Então, eu só queria falar isso porque em cima do que falou Túlio Cardoso. Em cima do que falou, Lian, aqui entre nós, é impensável ter um presidente num clube que não seja torcedor do clube. Mas é algo que a gente falou, acho que essa semana que eu falei, no Corinthians, que eu saiba, todos os conselheiros são torcedores do Corinthians. No Palmeiras e mais ainda no São Paulo, não necessariamente todos os conselheiros do São Paulo são São Paulinos, e no Palmeiras eu acho que é um pouco menos em relação ao São Paulo. E eu acho que até pra mim seria uma cláusula talibã. Pra ser conselheiro de clube de futebol profissional, tem que ser torcedor. Pra mim não precisa nem ser sócio. Tem que ser torcedor, que é muito além. Os caras são tão que são até demais. Às vezes até demais também. Por isso que eu acho que devia haver a separação do futebol e do social. Ô, Lian, quer dizer que os caras juram errado lá, Lian? Lá tá muita coisa. Explica o negócio. É um juramento, tem que fazer um juramento lá, sou São Paulino, e aí tem até testemunhas que fazem assinam lá o negócio. Claro. Mas levanta a mão, tem juramento. Sou São Paulino, aí assina o termo lá de São Paulinidade. Põe a mão, põe a mão. Tem lá uma pequena cerimônia lá, faz o negócio. E aí, com as testemunhas. E as testemunhas assinam lá, que é o termo. Aí o cara vai lá e assina o termo de São Paulinidade. Mas a gente jurou aqui também, a gente jurou a vida pela pátria também no exército. Os caras não mostram a foto de criancinha com a camisa. Eu nunca casei, eu não dou vida pela pátria. Fala, Flávio. Mas também não. É problema deles lá, né? É coisa deles lá. É problema político, é problema jurídico. Eu não vou me meter nisso, não. Primeiro foi decidido pelo Supremo, né? Então já o Supremo eu já prefiro ficar longe. E ainda mais cada vez mais longe. Metendo política na história de clube, tô fora. Eu gostaria que tivesse um presidente profissional em todos os grandes clubes, mesmo que ele torcesse pro Emelec, não tem nenhum problema. É porque às vezes o cara é tão torcedor e acaba sendo menos presidente e faz bobagem como torcedor. Se não for assim, quiser o ideal, o executivo, o cara. Eu entendi. O novo Estatuto de São Paulo prevê de 3 a 9 integrantes remunerados. Mas o presidente. Não, presidente não. O presidente de clube não pode torcer pro outro. Não, eu também acho que não. Só o presidente. É inconcebível um negócio desse. O cara que faz todo o projeto administrativo tem que ser um profissional. Mas o Paulo Carneiro. Vanderlei, o presidente sendo uma figura decorativa, tudo bem, você não pode ser gestor do clube obrigatoriamente. Agora, presidente da figura, uma rainha da Inglaterra, não tem problema nenhum. Mas o gestor, o cara que faz a gestão, tem que ser um Carneiro no Vitória. Francisco Horta no Fluminense, Francisco Horta trabalhou no Flamengo, o Paulo Carneiro trabalha agora no Atlético Paranaense, já fez um monte de coisa. Assim, o próprio Paulo Pelai, foi outra coisa, foi vice de futebol do Grêmio, trabalhou no Flamengo. Mas o Horta era tricolor. Não, é claro que é. Bem tricolor. O Maurício jogava bola comigo há 30 anos. Eu era corintiano da Gaviões, pé do que é o Gagliotti. Então, ele jogava aqui no jogo que a Jovem Pan transmitia no futebol. Não, sim, jogava muita bola. Historicamente, os presidentes de clubes eram fanáticos torcedores. Vamos voltar um pouco aqui, ó. Vicente Mateus com o Corinthians. Tem alguns presidentes de clubes que não gostam de futebol. Seu Oswaldo Teixeira Duarte, na época que a Portuguesa tinha uma vida bonita, a Portuguesa, o que o seu Oswaldo era torcedor da Portuguesa, um negócio lindo de ver. Se você estender isso para o interior,
o Romeu Ítalo Ripoli no 15 de Piracicaba. Metidieri no seu São Bento. O Metidieri no meu São Os caras eram torcedores... Birigui no América. Eram torcedores fervorosos. Eu acho muito legal essa Martini do Noroeste. Agora, mais recentemente, o Paulo Nobre, com essa guinada no Palmeiras. O Paulo Nobre, você fez uma matéria, Gazeta Esportiva, que ele fala até hoje dessa matéria. Ele era torcedor de arquibancada, doente pelo Palmeiras. E é doente pelo Palmeiras. Nem o palmeirense é doente.